Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez à live da Igreja Batista das Nações. Eu espero que você esteja bem, você e sua família, que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus. Eu queria te pedir para que você parasse tudo agora e viesse prestar atenção nas nossas mensagens, nossos louvores, e tenha esse momento com Deus, que o Espírito Santo possa falar contigo. Deixa Deus tocar o seu coração de uma maneira totalmente especial. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 13, verso 52, que os discípulos eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para os discípulos, para que eles estivessem cheios de alegria e permanecessem diante da presença de Deus? A Bíblia diz que nós temos que estar com nossa chama acesa diante do altar de Deus. E a chama acesa diante do altar de Deus é que nos faz fortalecer, nos traz alegria, nos traz a paz e estar firmes para toda a obra. Não que nós não estejamos lutas, tribulações, mas eu creio que o Espírito Santo, quando está conosco, as pessoas olham para a nossa vida e nos veem com a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que nessa tarde você venha ser cheio do amor de Deus, que você venha deixar Deus tocar o seu coração, o Espírito Santo abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos juntos agradar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Vamos lá? Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 oh. Aleluia. Olá, amigos. Mais uma vez estamos juntos aqui no culto virtual da IBN,
para levar a você uma palavra do coração de Deus. E nesta tarde, meu desejo é sempre aquele, que Deus toque de uma maneira profunda o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. E eu sempre digo que este é o momento mais importante do culto, que é a palavra de Deus. Portanto, abra os seus ouvidos espirituais e vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nesta tarde eu quero falar sobre o descanso. Você já entrou no descanso? No descanso de Deus? Antes que você responda a esta pergunta, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar. Vamos falar com o Pai. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui, ó Deus, na transmissão deste culto que nós fazemos para o Senhor, Pai. Nós fazemos este culto ao Senhor. Nós dedicamos a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração, as nossas palavras, tudo a Ti. Mas queremos, ó Deus, nesta hora, é o meu desejo ser usado pelo Teu Espírito e te pedindo, Senhor, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que não venha de Ti. Mas que nesta tarde o Teu nome seja exaltado, glorificado e vidas sejam grandemente tocadas e vidas sejam grandemente abençoadas pelo Teu poder. Portanto, Pai, eu te peço em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. E abençoa todos aqueles que estão aí me vendo, aqueles que irão chegar, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos, eu quero falar sobre o descanso. Mas para você entender sobre esses temas, sobre esse assunto, eu outro dia vi um filme, não me recordo mais o nome, mas era de um avião que tinha feito um pouso forçado. Passou por uma grande turbulência e você podia ver na filmagem as pessoas gritando, as pessoas entrando num desespero total. Mas tinha lá uma outra pessoa, serena, tranquila. O avião fez um pouso forçado e acabou pousando numa dessas estradinhas de terra, no meio de uma fazenda, e um avião grande, né? E teve muitas avarias no avião, mas o filme retratava isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para essa pessoa que estava com o ambiente, a sua serenidade, transmitindo naquele momento uma aparência serena e tranquila. Eu pergunto a você, se você, como cristão, estivesse dentro desse avião, como você reagiria? Hã? Às vezes, as circunstâncias da vida, parece que elas nos oprimem tanto. E nós, então, esquecemos que Deus tem um descanso para nós. É sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Para isso, eu tomo Hebreus, capítulo 4, versículo 1 e 2. Esses dois versículos, eles são, na verdade, onde nós vamos, são o tema dessa mensagem, e nós vamos usá-los para desenvolvermos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então Hebreus 4, 1, 12 diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Preste bem atenção, porque este texto da palavra de Deus vai falar com você. Mas eu quero dizer o seguinte, quero fazer algumas observações antes de entrar na palavra. Em primeiro lugar, esse texto de Hebreus é uma continuação do final do capítulo anterior, do capítulo 3. E não constitui um novo tema ou assunto, porque quando a gente abre a Bíblia, você, por exemplo, pode ver
a palavra de Deus dividida em capítulos e versículos, e nos parece que às vezes, quando você pula para um capítulo, que aí o autor vai abordar um novo tema. Mas não é esse o caso aqui. Também, o texto não trata de salvação, mas ele trata de uma esfera íntima de comunhão com Deus. E outra observação que faço é que a exortação do escritor de Hebreus, ela é coletiva, mas a aplicação exige que seja individual. Ou seja, nós temos que responder a essa chamada, a essa colocação que o autor nos faz. E eu ainda continuo fazendo mais observações para que você fique bem atento a tudo que vai ser dito aqui nesta tarde. A promessa, ela está aberta. Portanto, não terminou na história de Israel e nem se refere ao descanso de entrar na terra prometida. Eu entendo que o autor de Hebreus usou Israel como exemplo para estimular seus leitores à fé, ou seja, a um relacionamento mais estreito com Deus. Bem, dito isto, vamos examinar um pouco esse versículo que trata do descanso. Mas ele começa com o verbo temer. Então nós precisamos compreender que o temor aqui, nós precisamos entender que esse temor se refere ao temor de Deus. O cristão não deve ter medo de Deus, mas deve temer a Deus. Quando nos relacionamos com Deus como Pai, né? Porque às vezes as pessoas tendem a entender assim que Deus está distante de nós, que Deus está num lugar completamente inacessível, que Ele criou a terra e se distanciou. Não. Nós nos relacionamos com Deus que fez este universo, mas nós nos relacionamos com Deus como nosso amado Pai. E então, por causa desse relacionamento como Pai, nós não temos medo dele, mas nós temos um temor reverente para com ele. Quem teme a Deus foge do pecado, porque não quer ferir o coração do Pai. Não quer, de modo algum, cometer uma afronta a Deus, porque quando nós pecamos, nós cometemos uma afronta ao Senhor. Então eu entendo aqui que quem teme a Deus foge completamente do pecado. Agora eu vou dizer outra coisa que é uma verdade. Há motivos de ter medo de Deus para algumas pessoas. Então eu me lembro aqui de um texto, eu já falei sobre esse texto algumas vezes, ele se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos. E nessa conversa que ele tem com Nicodemos, ele explica sobre o novo nascimento. Porque eu já disse aqui em outras transmissões, já falei desta palavra, mas eu quero recordar aqui para que a gente entenda alguma coisa sobre o temor de Deus. Bem, o texto que fala sobre o novo nascimento, Jesus explica a Nicodemos que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Porque com o nosso nascimento natural, carnal, nós somos credores do inferno. Mas com o novo nascimento, o nascimento espiritual, nós somos credores do céu. Esse é o ponto. E Jesus desenvolve a conversa com Nicodemos, explica a ele sobre o novo nascimento. E depois, lá no versículo 36, o Senhor aí mostra-nos algumas coisas que realmente é para fazer qualquer pessoa pensar. Né? No versículo 36, Jesus diz que quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então entenda bem isto.
Jesus está dizendo que Deus amou o mundo no capítulo 3. E porque ele amou o mundo de tal maneira, ele deu seu filho. Agora, aquele que rejeita o filho é uma pessoa rebelde, ele se mantém rebelde contra Deus. Então esse que se mantém rebelde contra Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Não virá ira, permanece, porque antes de recebermos a Cristo, todos nós estávamos sob a ira de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus. Mas agora, observe, o texto diz que ele permanece sobre a ira de Deus. Então, uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, essa pessoa deve temer, sim. Deve temer a ira de Deus. E veja que coisa interessante. Eu ainda sigo fazendo uma digressão sobre esse tema. Porque imagine o seguinte. Se alguém perguntar para você, você quer ser salvo? O que você responderia? Se a pergunta fosse feita a mim, se um cristão me fizesse essa pergunta, sabe qual seria a minha resposta? Eu diria, salvo do quê? E a pessoa talvez, como eu já vi muitas pessoas falarem sobre o tema, a pessoa talvez poderia dizer o seguinte, não, eu estou oferecendo para você a salvação de Deus, porque essa salvação livra você das penalidades do inferno. Será que é isso? Sabe o que eu aprendo com esse texto que eu acabei de falar para você? Eu aprendo que a salvação, ela na realidade vem livrar você da ira de Deus. Um dia o juízo de Deus será estabelecido, porque aquele que rejeita a salvação de Deus, esse é rebelde contra Deus. E sobre ele permanece a ira de Deus. Então, em primeiro lugar, quando alguém faz esta pergunta, ele deve mostrar para você que você será salvo da ira de Deus. Por conseguinte, por uma questão lógica, claro, você será salvo do inferno. Mas observe isto. Então, muita gente tem sim um motivo para ter medo de Deus. Agora, voltando ao nosso tema. Você pode estar perguntando, o que é o descanso de Deus? O que significa esse descanso de Deus? Descanso de Deus, na verdade, irmãos, ele não está vinculado, por exemplo, a uma coisa física. Não. Ele não está vinculado a essa situação de descanso. Às vezes, quando se fala em descanso, você pode estar até pensando numa rede, né? Onde você deita, onde você balança, onde você está desfrutando de um momento agradável para o corpo. É isso que muitas vezes as pessoas talvez estejam relacionando uma situação como essa ao descanso. Mas será que é descanso físico? Será que este é o descanso que Deus está falando lá através do escritor do livro de Hebreus? Será que esse é o descanso? Eu digo para você um rotundo não. Não se trata de um descanso físico. Se trata antes de um descanso da alma. Um descanso do coração. Um descanso que não importa. Se você estivesse naquele avião, você estaria descansando em Deus naquele momento, de tal maneira que você sabe que a sua vida está nas mãos dele. A sua vida está no controle dele. Então, quer você perca a sua vida ali ou não,
Ele detém o controle. E porque Ele detém o controle, você não precisa se apavorar. Talvez se você estivesse dentro desse avião, você poderia estar pensando como as outras pessoas também já estavam antevendo a morte. Já estavam ali, presenciando logo a seguir, né, o que iria acontecer, porque um avião anda numa velocidade tremenda. Por mais que ele tenha diminuído ou tentado diminuir a sua velocidade, esse pouso não ia ser fácil. Não ia ser fácil. O avião pousa a 300 quilômetros por hora. Então, entenda, estar nesse avião seria uma situação para muitos de desespero. Mas e para você? Se você é cristão, você estaria aflito? Se você é cristão, você estaria preocupado com aquilo tudo que estava aí por vir, por acontecer? Observe agora essa situação que nós estamos atravessando. Pense nesse problema que nós estamos atravessando. Tanta gente tão preocupada. A mídia traz informações diárias da pandemia. Mas a primeira manchete que se destaca na mídia é quantos morreram de ontem para hoje. E às vezes os números são astronômicos para infundir medo nas pessoas. Imagina. Mas e agora? Já estava lendo hoje nos jornais que existe um novo vírus lá na China. Um novo vírus. E eles podem chegar a qualquer momento. E agora? Como é que você fica diante desta situação? Preocupado? Ansioso? Como é que você fica? Será que você, dentro dessa situação, dentro dessa tormenta, será que você pode estar descansando? Eu me lembro, no passado, numa propaganda que a gente via lá no Brasil, que uma pessoa estava deitada numa rede, numa fazenda. Ele estava lá, naquela fazenda, deitada na rede, tranquilo. Acho que era o ator Juca de Oliveira, se eu não me engano. E aí chega um caipira lá, um daquelas pessoas que trabalhavam para ele, botando a mão no chapéu e falando: patrão, patrão, a vaca atolou. A vaca foi pro brejo. Aí ele continua balançando a rede. E aí depois ele fala: não se incomode não. Depois nós vamos lá e nós desatolamos a vaca. Irmãos, quantas vezes isso pode ser uma piada engraçada para alguns. Mas quantas vezes uma situação como essa traz para a sua vida uma ansiedade tremenda. Quantas vezes uma situação como essa produz no seu coração uma inquietação. Quantas vezes você tem passado, faça aí na sua mente um exercício enquanto eu falo, mas não perca aqui de forma alguma a palavra. Mas pense aí enquanto eu falo, quantas vezes você ficou tão inquieto com uma situação? Quantas vezes você chegou a uma determinada empresa que você foi lá vender um produto, precisa vender o produto, mas as pessoas não querem comprar, aí você de repente a mente começa a pensar: e agora, o que eu faço? E quando uma pessoa que é cristã perde o emprego, o que eu faço? E quando uma enfermidade bate a porta, o que é que eu faço?
Como é que eu reajo a tudo isso? Irmãos, o descanso de Deus, ele na verdade, ele nos mostra situações aonde nós precisamos compreender que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então, observe aqui uma coisa interessante. Esse descanso não é físico, como eu disse, mas é um descanso da alma, do coração. Nesse espaço não há lugar para ansiedade. Não há lugar nenhum para preocupações excessivas. Nesse lugar de descanso, você não será atormentado pelo mal que ronda o presente e nem com o futuro sombrio que Satanás sugere à sua mente. Imagine alguém enfrentando então essa situação como eu coloquei para você agora há pouco. Tudo nessa pessoa parece se envolver com um momento difícil. Mas observe uma coisa. Eu penso que 2 pontos são colocados imediatamente para ela. Número 1, quando uma pessoa passa por isso. Número 1, seus olhos. Ela só vê o problema. Número 2, sua mente. Ela só pensa no problema. Como uma pessoa dessa pode descansar? Como uma pessoa dessa pode ter o descanso na sua alma, no seu coração? Você pensa que essa pessoa, serva do Deus vivo, está descansando em Deus? Será que nós concordamos com esse fato? Eu digo para você, não, ela não está descansando. Ela nem consegue descansar. Pelo contrário. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 27, nos manda: não deis lugar ao diabo. Quando o cristão não descansa em Deus, ele está fornecendo munição de ataque a Satanás. Quando você não descansa em Deus, você está dando a Satanás munição para ele te atacar. Agora, o cristão que desfruta do descanso de Deus, desfruta de todas as bênçãos que a salvação lhe concede na experiência da vida cotidiana. Você que é servo do Senhor, já entrou nesse descanso? Ninguém pode entrar nesse lugar se permitir uma desconfiança das promessas de Deus em sua vida. Ninguém pode descansar se desconfia das promessas de Deus. Nós somos chamados, irmãos, para andarmos e vivermos por fé. Somente aquele que vive por fé entra no descanso de Deus. Por quê? Porque Deus age na vida dessa pessoa que crê nele, que vive uma vida de fé. Vamos, quem sabe agora, tomar aqui um exemplo de alguém que viveu uma situação complicada, mas que experimentou o descanso. E eu pego aqui 3 versículos de Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. De quem que eu estou falando? Estou falando de Abraão. Então, o texto é mais ou menos assim. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, enquanto lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmãos, Abraão é esse exemplo. Observe que Paulo nos diz que ele foi atacado duplamente. Como atacado duplamente? Você pode me perguntar.
Eu entendo que Abraão foi atacado, em primeiro lugar, pelas circunstâncias. Segundo lugar, por Satanás. E aí a gente pergunta, que circunstâncias eram essas? Veja, ele não tinha filhos, sua mulher era estéril e ele era velho. Então, sem filhos, mulher estéril e velhice. Você pensa que isso não atacava Abraão? Um homem que Deus o chamou de meu amigo? É por isso que o texto diz que ele, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Então, o que aconteceu com ele? Ele creu naquilo que Deus tinha dito. Ele creu naquilo que Deus dissera. Quando Deus o levou, tirou para fora da tenda e lhe mostrou as estrelas do céu, dizendo, assim será a tua descendência. E ele não duvidou por incredulidade. Número 2. Você pensa que Satanás não lhe falou aos ouvidos? Agora vem o ataque maligno. Porque o que aconteceu com Abraão acontece com cada um de nós. Nós olhamos as circunstâncias, então os olhos, e a gente começa então a ver aquilo aí, as coisas parecem crescer. E aquela situação nos afasta do descanso de Deus. Mas aí não fica só nesse ponto. Satanás vem para falar aos ouvidos. Satanás muitas vezes cochichou os ouvidos de Abraão. Ele disse, você é velho. Então, quer dizer, ele fortalecia aquelas circunstâncias. Ele começou a mostrar a Abraão as suas impossibilidades. Não dá para você ter filho. Por isso que Paulo diz que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Quando Satanás atacava Abraão, eu entendo assim. Abraão dizia, glória a Deus. Quando Satanás falava aos seus ouvidos, ele, glória a Deus. Você é velho, ele, glória a Deus. Você é impotente, glória a Deus. Sara é velha, ele, glória a Deus. Irmãos, se você der glória a Deus, você vai ser fortalecido na fé. Por quê? Porque você não vai dar ouvidos a Satanás e não vai pôr os seus olhos nas circunstâncias. Esse daí é o ponto. Quando Satanás vinha sussurrar a mente de Abraão, era isso que ele fazia. Ele dava glória a Deus. E a Bíblia diz, Paulo diz que ele foi fortalecido na fé. Esse é um pequeno exemplo para você pensar. Mas eu já vou partindo para uma conclusão. Mas eu vou usar agora o versículo 2, de Hebreus capítulo 4. E o versículo 2 diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O escritor de Hebreus usa o recurso da lembrança, ou seja, ele recorda aos seus leitores que o povo de Israel recebeu boas novas, isto é, boas notícias. Então, assim como o povo de Israel recebeu, nós também recebemos. Eles receberam boas notícias, por exemplo, sobre a conquista da terra. Eles receberam boas notícias de que eles seriam um povo separado, seriam sacerdotes santos. Boas notícias de que o anjo iria à frente deles para guardá-los no caminho. Enfim, eles receberam boas notícias e nós também. Mas agora, Hebreus ressalta algo muito importante. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foram acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, isso nos traz um ensino tremendo. Imagina, Deus disse àquele povo, quando os libertou lá no Egito,
que eles iriam entrar na posse de uma terra que Deus daria a eles, que seria uma terra especial, uma terra que emanava leite e mel. Mas por causa disso, por causa da incredulidade, eles ficaram 40 anos no deserto. Não entraram no descanso. Imagina. Deus tem tudo para os seus filhos. Quando eu disse que o texto não fala, não trata de salvação, isso é uma verdade. O texto, ele trata de um relacionamento com Deus que proporciona um descanso pela fé. Quando nós compreendemos isso, nós temos tudo para entrar nesse descanso, para viver a vida que Deus quer que vivamos. Mas para que isso aconteça, a palavra precisa ser aproveitada e ela tem que ser recebida com fé, tem que ser acatada integralmente e não somente parte dela. Não, de forma alguma. Eu faço uma pergunta para você, aonde você estiver. Você já entrou no descanso de Deus? Como você responde? Mas não precisa me responder, né? Responde diante de um espelho, como sempre digo. Ou você ainda está enfrentando situações complicadas da vida, aonde você tem vivido com certa dose de ansiedade, certa dose de preocupação. Quando você pensar no futuro, talvez com os olhos dos problemas, você pode até fazer uma pergunta: o que me espera no dia de amanhã se as coisas estão assim hoje? Mas se você crer na palavra de Deus, se apropriar com fé das suas promessas, tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos em Jesus, porque o mesmo autor de Hebreus vai dizer, olhando para Jesus firmemente. Ou seja, não tire os olhos do Senhor, porque quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós colocamos nos problemas, e quando nós colocamos nos problemas, eles crescem e nós nos apequenamos. E eles crescem tanto que nós começamos a olhar a vida completamente desfocada da palavra de Deus. Você já entrou no descanso de Deus? Agora eu quero falar para aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Talvez a sua vida não seja tão problemática, mas eu gostaria que você soubesse de uma coisa. Ela será exponencialmente terrível se você partir para a eternidade sem entregar a sua vida totalmente a Jesus. Nós falamos de um descanso que pode e deve acontecer com todos os servos de Deus. Se você entregar o seu coração a Cristo, agora você também será capaz de gozar desse descanso. Esse tema da mensagem é para aquele que é cristão, mas está aberto para todo aquele que se rende a Jesus. Quando você se rende ao Senhor, lembrando que Hebreus capítulo 10, ele nos informa que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, aonde você estiver, creia em Jesus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele vai entrar no teu coração. E agora esse descanso vai estar à sua disposição. Não vai haver agora daqui para frente, depois de você se render a Cristo, não vai existir uma situação em que você precise ficar preso a ela de ansiedade, ou talvez, quem sabe, de preocupação excessiva. Não. Você também pode entrar no descanso de Deus. Eu quero terminar a palavra com uma oração.
eu quero orar por você que está do outro lado. Primeiro eu quero orar por você que é cristão e que não tem ainda entrado no descanso de Deus. Que não tem experimentado esse descanso na alma. Esse descanso que produz aquela paz independente da tormenta que você passe. Porque você, ao entrar nesse descanso, você tem aquela convicção plena de que a sua vida está nas mãos dele e que ele cuida de você. E com relação ao não cristão, a minha oração, para que Deus toque o seu coração nesta hora. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra e quero te pedir agora, Pai, que o Senhor toque tremendamente os teus filhos que ouviram, aqueles que ainda não entraram no teu descanso, aqueles ainda, Pai, que ainda têm preocupações tremendas, ansiedades, outros sentimentos, ó Deus, que muitas vezes estão impedindo, Senhor, deles viverem essa vida de descanso em Ti. Que eles possam se render completamente ao Senhor, acatar a Tua palavra como em verdade ela o é. Porque, Pai, a Tua palavra, Pai, é uma bênção na nossa vida. E nós queremos acolher a Tua palavra com fé, misturada com fé, porque ela opera em nós. E, Pai, nós entregamos o nosso dia de hoje, entregamos essa semana, entregamos a nossa vida, o que virá pela frente, nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. Porque nas Tuas mãos está. E nós nos rendemos completamente. Perdoa, Senhor, se muitas vezes nós, como Teus filhos, Senhor, nos afastamos, ó Deus, do Teu principal propósito, que é andarmos contigo com uma vida de intimidade, andarmos de modo mais estreito com o Senhor. Que aquele que me vê agora seja abençoado por Ti. Em nome de Jesus. E aquele que ainda não deu a sua vida ao Senhor. Se tem alguém aí que agora crê, está confessando que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, abençoa esta pessoa de modo tremendo, Pai. E que ela também possa, Pai, em nome de Jesus, entrar no descanso do Senhor. Muito obrigado, Papai. Em nome de Jesus. Bem, amigos, muito obrigado por você estar conosco nesta tarde. Muito obrigado por acompanhar o nosso culto. Eu desejo a você uma semana muito abençoada. Eu desejo que você possa, cada dia, caminhar nessa relação estreita com o Senhor e experimentar e provar dessas bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Espero ver você na próxima transmissão, se Deus assim o quiser. Em nome de Jesus. Amém. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Rei. Guarda o meu coração em Teu jardim particular. Vem regar-me com Tua unção, pra que eu possa exalar Teu ser. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás assentado
acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Eu sei que estás aqui, Jesus. Santo, 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 santo. Juntos. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração. Peça ao Senhor guardar o seu coração em teu jardim particular. Vem regar-me com unção, para que eu possa exalar em ser. Dai-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Oh Santo, habitas em mim.